Sabe que essa é uma prática que eu tenho bastante, de ficar vendo fogueira, estrela. O fogo tem um poder que atrai, né? Você já reparou quando você está numa fogueira? Você tem um monte de coisa aqui, por exemplo, eu estou do lado de uma cachoeira, ainda que esteja escurecendo, e o céu logo acima, daqui a pouco que está limpo, vai começar a surgir um monte de estrelas. Júpiter está bem aqui em cima. Eu não conseguiria filmar, não ia captar. Aí eu fico olhando o fogo, e quando entro num processo praticamente meditativo, né, de você apagar qualquer fluxo de pensamento, e aí você repara que você está olhando só para a fogueira, e você tem muitas outras alternativas para olhar. Por que a gente fica olhando só para a fogueira? Eu já me questionei muito sobre isso. E acho que tem muitos sentidos, né? Além do conforto, além da tranquilidade do calorzinho, tá um ambiente frio, você está aqui no fogo. Tem o lado da ameaça, né? A gente é uma matéria perecível e o fogo é perigoso, como toda essa madeira que está queimando, que se transforma em carbono, que a gente é, e que também se transforma num grau nessa intensidade. E aí você começa a imaginar ou a perceber como é que a gente age, querendo muitas vezes, ou preso muitas vezes, a um ambiente só. Se tem cachoeira, se tem o próprio mato, as árvores, as pedras, as madeiras, as estrelas, os pássaros, os grilos, quantas coisas tem, né? Mas a gente fica focado em um movimento, em um sentido, em um objetivo. Eu vejo isso exatamente como a perspectiva de algumas pessoas que estão sempre em procura do que é a vida. Eu quero sentir o objetivo da vida, eu quero perceber, eu quero encontrar, eu quero perceber qual é o meu sentido, por que eu estou aqui. Esse eu tem que ser contextualizado desde o princípio. O que é esse eu? Né? Que estou aqui, o que é isso? A gente começa a perceber que a mente humana, sendo limitada, porque tem o pensamento de acordo com as experiências anteriores, você não consegue pensar nada que você não anteriormente viveu, a não ser que tenham dito. Aí você relaciona o que disseram a alguma experiência que você tem. Mas se for uma palavra ou uma experiência que você não tem nem ideia de que existe, isso não vai te causar o menor impacto e promover a menor imaginação, porque você não pensa, né? Você não sabe o que é. Mas com essa mente limitada às nossas experiências, a gente começa a criar um monte de objetivo, um monte de alternativa, um monte de sentido. Mas esses sentidos são reais ou são as nossas construções esbarrando em inseguranças, esbarrando em medos, em dificuldades, em dúvidas, com a própria perecibilidade que a gente é, né, começa a encontrar alternativas de durabilidade. Primeiro porque a gente se separou. Esse carbono da madeira queimando, com esse oxigênio que está produzindo fogo, né, e esses compostos todos químicos, sou eu. Eu estou queimando aqui, você está me vendo queimando. Mas eu me separo. Claro, até por uma questão de convívio social, de espaço, de comunicação. A gente acabou se separando e criando uma série de barreiras. Mas profundamente não existe o carbono 1, carbono 2, existe carbono. E se eu sou carbono, porque eu sou diferente disso? Na medida em que eu vou me separando cada vez mais, na medida em que eu vou me construindo ao invés de me desconstruir, que é onde eu chegaria na minha realidade, porque não é minha realidade, é a realidade, a gente começa a perceber que nessas construções, nessas tentativas de encontrar sentidos e objetivos, a gente vai se reduzindo cada vez mais. Se a gente vai se reduzindo cada vez mais, a gente perde algumas possibilidades e alguns potenciais de encontro com outras realidades, porque eu me reduzi a mim. Eu quero saber qual o meu objetivo da vida. Portanto, o objetivo da vida é somente meu, porque eu nasci. Mas quem é esse eu? Se você não tiver a resposta de quem você é, mas de uma forma muito clara,
e essa clareza, essa facilitação de observação que acontece nessa percepção, não vai te promover esse reducionismo de tentativas de se encontrar. Porque na realidade o que a gente tem não é que se encontrar. O que a gente tem é que se perder. Disso que foi construído, disso que foi formatado e formado, disso que a gente chamou e intitulou de sendo a gente. São rótulos, são títulos, mas o que a gente é separado de tudo o que aí está. Quimicamente, fisicamente, não existe essa separação, né? O vácuo, o vazio entre átomos também é uma construção ali, não é o inexistente. No espaço, a matéria escura, a massa escura que corresponde talvez a 90% do universo, ainda que não se encontre o que é, a ciência não saiba dizer o que é, alguma coisa está sendo. Você vê essa pequena explosãozinha, esse gás que você acompanhou agora, não tem ali um material que produz energia, que está queimando? Então esse galho está morto? E de onde vem essa energia? Então você entende como a gente começa a se reduzir a partir de respostas simplistas pelo não conhecimento da abrangência integral? A gente começa a construir com esse pensamento, a gente vai produzindo. A rádio tem um slogan, a Rádio Inverso, se você não conhece, está convidado a conhecer radioinverso.com. A gente tem um slogan, né, que a vida tem muitos sentidos. Porque aqui tem duas alternativas, ou a vida tem muitos sentidos e você pode fazer o que você quiser, é o sentido que você der, é o sentido e objetivo que você buscar e que você construir. Porque se não existe, ou se existe sentido, a gente tem que construir também relações de certo, de errado, de bem, de mal. Então devo por esse caminho, porque eu fui construído com esse princípio. Será que não são construções humanas limitadas e reduzidas ao potencial da mente? Quando eu falo será, eu estou perguntando para você. Eu tenho essa resposta. Eu não preciso dessa resposta, porque eu acho que a resposta por si só superficializa a existência. A coisa pode ser muito mais abrangente. E se eu não tiver absolutamente nenhum sentido e nenhum propósito de vida? O que aconteceria? Na medida que eu tenho sentido, na medida que eu tenho propósito, eu conseguiria, se eu encontrasse, me tornar muito limitado em torno desse objetivo. Quando eu encontrei um objetivo, eu vou de encontro a ele, né? Se eu estou fazendo uma viagem, eu quero ir para tal lugar. Então esse é o objetivo. Eu vou ficar ali, tentando de tudo para conseguir chegar nesse local. Não é assim? Agora o objetivo não reduz as possibilidades. Se eu sair com um carro para ir para uma viagem para tal lugar, para tal cidade, é uma coisa. E se eu falo, eu vou sair sem objetivo, eu quero ver o que vai acontecer, eu vou construir no caminho alguma estrada, eu conheço uma pessoa que eu acho interessante bater um papo, outra pessoa me mostra uma situação que eu nem esperava que existisse ali na região e vou conhecer. Porque eu não propus sentidos, eu não estou preocupado com objetivos. A própria preocupação de objetivos e sentido expressa um inconformismo que evidencia a inaceitação de quem eu sou, ou uma ilusão de quem eu pretendo ser, e a partir disso me direciona para encontrar esses sentidos. Na mesma linha de raciocínio, a gente pode ir para a metafísica. Qual é o que tem além desse fogo? Será que isso é alguma matéria inacessível ou tudo é uma coisa só dividida entre átomos visíveis e invisíveis, possibilidades, não possibilidades, encontros e desencontros? Esses átomos não são parte da construção imensa do universo e a gente tem acesso ao que a gente pode, de acordo com a nossa limitação, já que o meu pensamento é limitado, de acordo com as minhas experiências,
os meus sentidos também são. Eu não posso tocar esse fogo, né? Existe uma possibilidade de aproximação da minha mão aqui, ó, mais que isso aqui eu já não consigo. Já começa a sentir um incômodo da pele se desconstruindo, do átomo se desconstruindo. Mas sou eu que estou sentindo dor ou é a vida? Sou eu que estou incomodado, eu, Leonardo, ou são esses átomos que não têm esses compostos que não possibilitam o princípio de se queimar? Então a gente está com uma série de construções, mas atrelada a elas, sempre o pensamento. E esse pensamento que reduz, porque tenta encontrar racionalismos e entendimentos que não diz respeito a esse pensamento. Você é, independente do que você acredita que você seja. A crença de ser não implica na realidade de ser, a não ser numa suposição, numa construção. Então quando eu quero encontrar coisas além dos sentidos, eu posso ter duas alternativas. Primeiro, de aceitar essa possibilidade de que a gente não conhece tudo e vamos atrás. Mas na medida em que eu não me torno tão leve e abrangente, eu vou me reduzindo a querer encontrar uma coisa específica. E aí eu busco em respostas em religiões, em espiritualidades muito objetivas, que isso é assim, funciona assim, quando você morrer, o seu espírito e tal. Enfim, você já se questionou se isso é real ou faz parte e fez por milênios parte dessa construção que a gente vem promovendo com o pensamento de acordo com as experiências, condicionamentos e limites? Então existem muito mais alternativas que, na medida em que eu determino que é algo além disso, que transcende, e aqui está uma resposta muito clara, porque agora eu entendo, eu reduzi a isso. Então eu já sei o que é, eu não preciso mais procurar, eu não preciso mais permitir que eu tenha a liberdade da descoberta e do encontro, porque eu estou limitado a esse objetivo que eu tracei e tenho que sustentar que existe. Então, na medida em que eu não tenho objetivo, nem tantas linhas definitivas de sentidos, e nem me preocupo em o que pode ser além do que está, já que o que está sendo, eu não entendo por completo, eu não entendo por completo a física, a química abrangente em todo o universo. Então por que eu quero coisas de outros universos, de outras perspectivas, se eu não consigo encontrar nem o oceano que está aqui na Terra, eu não tenho ideia de todas as vidas que estão ali, eu não conheço todas as espécies, eu não conheço a mais longo prazo ainda, ou a mais curta distância, a mim mesmo, eu não consigo me definir. Eu estou dizendo eu, no sentido abrangente de quem tente ou queira se definir, vai acabar sempre no reducionismo das palavras, das definições, da lógica que é formatada e construída pelo pensamento, que é limitado basicamente pelas experiências, que a gente tem falado sempre. Então, essa busca é real? Eu quero esse encontro? Ou essa busca é uma busca de mim mesmo? Na medida em que eu me encontro e me percebo, e me sei, independente de dizer que eu sou isso ou determinada coisa, e me limitando em pequenas e superficiais palavras, isso basta. Não basta o sentir, não basta o ser, o experimentar, o viver, se é que você consegue fazer isso na totalidade da abrangência que uma experiência permite que você usufrua. Se você faz isso e vive a vida intensamente, será o mais necessário ou o mais é porque eu, tendo menos, eu quero formar construções e estruturar perspectivas? Talvez a preocupação seja um ponto muito aquém das nossas necessidades. A gente precisaria se preocupar só para um momento, para uma atitude que precisaria naquele momento ser realizada para, enfim, sair de alguma situação desconfortável. Além disso, eu preciso de preocupação. Por que eu quero saber? Por que eu quero entender? Esse eu saber, esse eu entender, expressa muito mais a minha tentativa de formar a imagem de quem eu sou
do que quem de fato eu sou. Pense nisso, fique aqui um pouquinho com a fogueirinha e depois a gente se encontra em outro momento, em outro texto, em outro pensamento, em outra reflexão. Fique bem.